Olá, eu sou o Caio e nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre estruturas de repetição. Esse é um vídeo que vai combinar muito bem com o vídeo anterior dessa playlist, que era falando sobre controle de fluxo. Nessa aula, vamos falar sobre estrutura de repetição. Como está escrito aqui, é, as estruturas de repetição são o que nos dão a habilidade de repetir o código. Essa questão de repetição de código é também uma discussão em si, mas a gente pode pensar que as estruturas de repetição estão aqui para nos salvar tempo. Por exemplo, se eu quero mostrar algo na tela, né? Se eu quero imprimir um número na tela, se eu quiser fazer isso mais do que 10 vezes, né? Se eu ficar toda hora copiando essa parte do código, eu vou ter uma repetição desnecessária. E se isso tiver que ser repetido 1000 vezes, ou 10.000 vezes, ou mais, como que isso encaixaria, né, dentro do seu código? Para isso, temos essas estruturas de repetição, né, que estão aqui para resolver essa primeira dor, né, que a gente pode ter. Dois conceitos importantes quando se trata de estruturas de repetição é esse conceito de contador, que seria como se fosse a variável que conta as repetições, e o conceito de condição de parada, que está aqui porque a gente vai querer evitar essa questão do loop infinito, né? É, vai ter um exemplo aqui, né, sobre isso mais pra frente. Então, como que isso se dá no código? Nós temos o while e o do while, né? O while você quer, né? O while, a tradução direta seria um enquanto. Vai ser enquanto uma condição for verdadeira. E o do while é faça algo enquanto a condição for verdadeira. Aqui temos dois exemplos, né? Indo linha por linha. Nessa primeira linha, nós estamos inicializando, isso daqui está em C, né? Nós estamos inicializando a variável i, que é do tipo inteiro, com o valor zero. Aqui nessa linha, nós estamos escrevendo a estrutura de repetição. Enquanto, aqui dentro desses parênteses, temos uma condição, né, que seria a condição de parada, que é quando o i for menor do que 10. Então, e aqui dentro, né, das chaves, nós temos esse printf, que seria para mostrar na tela. Isso daqui é uma coisa do C, mas isso está mostrando que é do tipo inteiro. E aqui é a variável em si que a gente está querendo imprimir na tela. E o i++ aqui é para contar as iterações. Né? Então, aquele conceito de contador entra aqui e entre esses dois parênteses entra a condição de parada. Então, o que realmente está acontecendo? Estamos declarando a variável e aqui está sendo feito essa pergunta. O i é menor do que 10? Verdadeiro, sim. Então, imprime o i, que no caso inicialmente é 0, soma mais 1, né? Isso também é chamado de incrementar, né, a variável, né, que é somar mais 1. Na próxima iteração é quando tudo que estiver dentro das chaves acabou, então o código vai ser repetido. Vai ser feita novamente essa pergunta. I é menor do que 10? Sim. E agora era 2, né? 2 é menor que 10, verdadeiro, então entra novamente. Imprime o 2, I++, né? Virou 3. E aí, novamente faz essa pergunta, até que essa condição, que está entre parênteses, se torne falsa. Que no caso vai, então, imprimir na tela do 0 ao 9, né? Porque quando o i virar 10, na hora que fazer essa pergunta, 10 é menor que 10? Não. Então, sai dessa parte do código. Tá, qual é a diferença, então, desse outro código que está aqui do lado? Aqui é um loop infinito. Por quê? Porque a condição que está entre, né, esses parênteses no while nunca vai ser falsa. Então, sempre o que estiver entre as chaves vai ser mostrado na tela.
Então, no caso aqui, o i, né, foi inicializado com 0. I é menor do que 10? Sim. Então, imprime na tela. Imprime 0. Novamente, i é menor do que 10? Sim. E a gente consegue ver, né, que isso nunca vai deixar de ser verdadeiro, então vai ficar preso nesse loop, que é uma coisa que a gente não vai querer no nosso código, né? Então, por isso é bem importante essa questão do contador. Aqui nós temos outra forma, né? Esse exemplo é análogo ao anterior, né? Nós estamos declarando a variável contador e inicializando com 0. E aí aqui está fazendo a pergunta. Enquanto verdadeiro, né? Mostra na tela o valor do contador, que inicialmente é 0, e aí sim faz essa pergunta. O contador é igual a 10? Não. Então, né? O que está aqui dentro não vai entrar aqui dentro, vai aqui para fora, contador mais, né? Está incrementando o valor, então o contador virou 1. E aí, novamente, tá, qual é a diferença? Por que aqui dentro, se aqui dentro, né, não tem a condição de parada, né, que seria onde a gente estaria procurando, tá como verdadeiro, então como que garante que isso não vira um loop infinito? Nesse if aqui, né, onde tem essa verificação que se o contador for igual a 10, aqui tem o break. Break é uma palavra especial que quebra o loop, né, que está ali dentro. Esse, no caso, quebra o while, sai do while, né? Mas só quando esse if for verdadeiro, né? Esse if aqui. Agora dois exemplinhos, né, com o do while. A diferença do while para o while é que o do while sempre vai rodar pelo menos uma vez. Nesse caso aqui, nós temos, né, a variável i sendo inicializada com 10. Aqui, né, tem o do para fazer tudo que está entre as chaves. Imprime na tela. Como o i++ você está incrementando o valor, também o menos é decrementando, né? Então, vai ser feito, né? Aqui o i era 10, menos i vira 9, e aí que tem essa verificação, enquanto o i for diferente de 0. E esse do vai voltar novamente, né, para o do e vai fazer tudo que está aqui dentro, até com que essa condição aqui seja falsa. Nesse outro, é um exemplo onde que a condição do while já é falsa. Então, né, a gente inicializou o i. Aqui está escrito em outra linguagem, né, que é JavaScript, só para realmente, né, ter mais de um exemplo com linguagem diferente. Mas aqui o i, ele começa com 25, mostra na tela, soma mais, vira 26, e entra aqui nessa linha perguntando, enquanto i for menor que 5. I é menor que 5? Não, 26 é maior do que 5, né? Então 26 menor que 5, falso, e aí não é mais repetido o código. Outra estrutura de repetição também bem importante é o for. O for, né, fazendo a tradução direta, é o para. E você usa ele no geral quando você tem intervalo de valores definidos, né, determinados, né? Aqui está um exemplo em JavaScript, né? O for, aqui no primeiro, né, ele sempre tem que, as condições dele é sempre dividido por um ponto e vírgula, né? Tem esses dois pontos e vírgula. Então, nesse primeiro é a declaração da variável, que seria o contador, depois a condição de parada e, por último, o incremento. Ele fica bem fácil de visualizar, né? O que você precisa fazer quando você está querendo fazer um for. Então, é isso por essa aula. Espero que tenham gostado. Essa aula faz parte de uma playlist de vídeos sobre conteúdos de introdução à programação. Se você perdeu algum, não esqueça de checar os outros e te vejo no próximo. Até mais!